Senhoras e senhores, eu sou o sacerdote Babalorixá Ivan Messias de Logunedé, Colofé. Às vezes as pessoas elas têm necessidade, né, sempre orientada pelo Orixá, necessidade de mudar de terreiro, mudar de Liaxé. Então, ela evidentemente consulta, né, o oráculo, consulta o Eru de Logum, consulta Ifá, o Orumilá, o jogo de búzios, e decide transferir, né, levar o ibá, a panela, o assentamento de um terreiro para a própria casa ou para um outro Ilê-axé, um outro templo de candomblé. Normalmente, ela sai de uma casa considerada por vezes tradicional, não é, com mais de 60 anos, e vai para para um outro Ilê-axé, ou funda o próprio terreiro. Então, uma pessoa com 10 anos de iniciação, ela tem segredos particulares próprios, ela tem cantos, ela tem rezas, ela tem oriquis, ela tem aduras, que só ela conhece. Ela conhece, por exemplo, domina a tecnologia, né, da oferenda, da oferta, da comida, dos manjares para o orixá. Então, essa tecnologia é dada somente a ela. Apesar de haver um conhecimento público na internet, nos livros, nos terreiros de candomblé, existem os cantos, não é, os oriquis, que todos sabem, a maioria pelo menos sabem, mas existem tecnologias, existem chaves que somente a sacerdotisa, a Yalorixá, sabe, ainda que ela tenha apenas 10 anos de iniciação. Eu falo isso porque mesmo um terreiro sendo novo, este terreiro, este Liaxé, não deve absolutamente nada, não é inferior, não está abaixo de nenhum outro terreiro considerado tradicional com mais de 60 anos. Essa tecnologia, este conhecimento, este segredo, que não pode ser revelado, a pessoa vai para o túmulo algum dia, como todo mundo vai, e vai levar este conhecimento. Ele não pode ser compartilhado, ele tem que ser segredado. O candomblé é segredo. Então, uma pessoa de 60 anos tem os segredos dela. Uma outra pessoa com 15 anos de iniciada tem também os segredos dela, porque a tradição não pertence a nenhuma mãe de santo, não pertence a nenhum pai de santo. A tradição pertence ao oráculo, a Ifá. A tradição pertence a Exu. Exu é o grande soldado, é o grande comunicador, é o grande arquiteto, é a grande sabedoria que organiza, que é a voz dos orixás. A tradição pertence ao orixá e essa tradição é emprestada aos seres humanos. Não é um poder, um conhecimento antropocêntrico. O ser humano não detém este saber. Este saber é emprestado. Então, os novos sacerdotes são a tradição, porque eles dão continuidade aos saberes anteriores dos anciãos. Então, quando uma pessoa sai de um terreiro, funda o próprio terreiro ou vai para outro, está dando continuidade à tradição, à ancestralidade. Essa palavra ancestralidade, bem como tradição, deveria ser um assunto, um conteúdo muito mais da física e da química que das antropologias. Digo isso porque é um conteúdo físico, é um conteúdo químico, não é um conteúdo metafísico. Então,
a pessoa que sai do terreiro leva o ibá e depois renova, compra outro ibá, e deve ser feito isso. Esse ibá, essa panela vai ser renovada, ela não vai ser a mesma do terreiro inicial, do primeiro terreiro. E daí o orixá, essa voz da natureza, essa voz suprema, onisciente, dá os conhecimentos ao novo sacerdote, à nova sacerdotisa. Nesse sentido, não existe terreiro menor nem maior, melhor ou pior. A tradição é o novo. A tradição é o novo, porque, como foi dito na parte 1, no vídeo anterior, todos possuem a tecnologia, todos possuem saberes, todos têm importância. Então, as rezas, as oferendas, é um conhecimento, de certo modo, público, porque todos os orixás, todos os sacerdotes e sacerdotisas sabem, cada um ao seu modo. Existe um provérbio iorubá que diz: Ohum Chumi Ko Ajeum Walatotó. Ou seja, se eu desejo e quero um tipo de comida e você quer um outro tipo de comida, é melhor que comamos separadamente. Separadamente. Ou seja, quando um não quer, dois não brigam. É chegado o momento de a pessoa romper, sair do Ilê-axé, do terreiro, dessa igreja afro-brasileira, de nação Jeje, de nação Queito, de nação Ijexá, de nação Banto, de nação Fon, ou Nagô. Há um momento de ruptura. E aí a pessoa sai e funda novo terreiro. Essa é a história do candomblé. No Brasil, essa é a história do candomblé. Mudança, modificação, fogo, renovação. O conflito faz parte das relações pessoais. O conflito faz parte, o conflito é inevitável. Existe um filósofo ateu alemão que diz: o ser humano, quando não encontra com quem brigar, briga com ele mesmo. A vida é luta, a vida é batalha. Heráclito também dizia isso. Heráclito de Éfeso. Então, a pessoa precisa viver nova experiência. Uma outra pessoa, um outro sacerdote vem para o terreiro, o novo terreiro se formando, para realizar as obrigações de 3, 5 ou 7 anos, 14. Uma nova pessoa. Então, uma nova experiência será vivida. E aí, a paciência deve ser desenvolvida. A paciência, a disciplina, os jejuns, a sabedoria, o silêncio. Então, essa é a hora de sermos nesse sentido prático, de desenvolvermos a diplomacia mais, a habilidade, não é? A educação, a sofisticação, o bom trato e o respeito. Respeito à sacerdotisa que realiza a obrigação, por mais ambiciosa que ela seja, por mais falsa que ela seja, ou por mais bondosa, por mais solidária que a pessoa seja, porque a nova experiência são novas relações que deverão ser vividas diferentemente do terreiro anterior, do Ilê-axé anterior. Então, se a iniciação, o sacerdote era de, por exemplo, Oxalá ou Iemanjá, não é? Agora, quem vai realizar as novas obrigações de 3, 7, 14 anos é uma pessoa, por exemplo, de Yansan, ou de Omolu, ou de Oxumaré, ou de Nanã. Então, é uma nova energia que o orixá quer que a pessoa
viva esta nova energia, porque os Ibais, o seu orixá, precisa dessa nova experiência, dessa nova energia. Lembrando que muitas pessoas não deixam um terreiro, elas foram iniciadas ali e elas vão ser eternizadas ali. Mas muitos dos tratamentos também, não é, dessa pessoa que nunca vai deixar o terreiro, o tratamento dela também, parte do tratamento é feito em outros, para que ela alcance saúde, alegria, vitória. Uma vez que a luta pela liberdade é a principal característica da vida. Então, essa luta por saúde, essa luta por liberdade, essa luta por êxitos, essa luta por alegrias é a grande característica sim, da vida. E os conflitos existem em qualquer local. No local de trabalho, os conflitos existem na família, os conflitos existem nas relações conjugais, os conflitos existem em qualquer igreja, em qualquer agremiação e corporação onde há seres humanos. Está bem? Então, antes de se movimentarem, deixarem um ilê-axé, um terreiro, uma igreja afro-brasileira, consultem o oráculo, consultem Ifá, consultem o Orumilá. Muitas dessas respostas dos sinais para deixar um terreiro, para pegar o ibá, pegar a panela e levar para a própria casa ou para o outro terreiro, muitos dos sinais são dados pelos amigos, pelos sonhos, por estranhos nas ruas. A gente só precisa ouvir a voz da natureza, a voz da luz, a voz do absoluto, do supremo, a voz da energia, da eletricidade, a voz do calor, a voz do éter que está em tudo e rege tudo. O importante é ter fé, o importante é agarrar-se ao divino. Mas, quero enfatizar, mesmo os ateus, não é? E eu tenho bastante amigos ateus, maravilhosos e maravilhosas, mesmo muita gente que é ateu, que em nada crê, se cuida no candomblé, e na umbanda, e nas religiões afro-brasileiras, e nas variações das divindades das religiões indígenas. Porque, como foi dito, é uma questão química, uma questão física, de natureza, de terapia, de água, de chás, banhos, alimentos. Essas são as terapias e as chaves para a vida, não é? Para a nossa vida. Por gentileza, inscrevam-se, cliquem, não precisa nem preencher, basta clicar, inscrever-se. Compartilhem este vídeo se gostarem, está bem? Um grande abraço, Olorumo do Pé, agradeço a todas e a todos.